Fala galera, tudo beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um conteúdo no nosso canal, mais um conteúdo aqui gratuito. Essa aula que será apresentada aqui é uma parte, uma parcela da aula do nosso curso de avaliação de imóveis urbanos com o uso da inferência estatística, que irá abrir as matrículas agora no próximo dia 8 de setembro, na próxima terça-feira o carrinho estará aberto e você poderá se matricular. Então deixa de delongas, deixa de prosa ruim, vamos aqui falar a respeito do tema da aula de hoje. Hoje nós iremos falar dos 10 principais motivos aí para inabilitação da sua peça técnica, do seu laudo técnico, junto às instituições financeiras. Então o DG aqui fez uma pesquisa aí criteriosa, passei a estudar os editais e estudar os resultados dos editais, os principais motivos dos questionamentos / inabilitações junto às instituições financeiras, e dessa forma eu defendi aí os 10 principais motivos para inabilitação, e essa é uma das aulas do nosso curso, Então aqui no YouTube eu vou apresentar 5 motivos, mas quem tiver acesso ao nosso curso, quem adquirir o nosso curso, que irá iniciar no próximo dia 8, nós iremos então tratar das 10 principais, não somente das 5. Então eu conto com a sua presença, conto com a sua matrícula, desde já agradeço a audiência, tenham todos uma ótima semana, uma boa aula, bons estudos e valeu! Então pessoal, dando início aí aos trabalhos, Hoje é um tema muito triste, mas que eu quero que você, que é meu aluno, não passe por essa situação. Entenda, errar é humano, você enquanto profissional pode errar, contudo, eu sugiro que você preste muita atenção nas 10 situações que eu irei abordar aqui na nossa aula, para justamente você estar evitando esse erro. Por que você me fala isso, Diego? Porque recorrentemente eu recebo e-mail, eu recebo WhatsApps de alunos de outros cursos que elaboraram um laudo de avaliação, elaboraram uma peça técnica, encaminharam a instituição financeira para o seu credenciamento e tiveram aí os seus laudos impugnados pelo banco. Então o banco impugnou, inabilitou na atividade de avaliação e, consequentemente, as pessoas me procuram para poder pagar uma consultoria, uma orientação para poder ajudar nesse processo aí de questionar essa impugnação do banco. Então essa aula aqui tem um intuito, tem um objetivo de evitar que você passe por essa mesma situação em que outras pessoas, outros alunos aí já passaram. Então vamos aqui falar a respeito desses principais motivos. Então entenda, você vai entender o que é mais cobrado, ou melhor, errado nos laudos de avaliações, que consequentemente inviabiliza a habilitação junto às instituições financeiras, junto aos bancos. E qual é a primeira, Diego? A primeira que eu reservei aqui para vocês é justamente a falta de justificativa do valor adotado na avaliação. Aí o que acontece? O aluno assiste aqui o conteúdo gratuito do DDG, assiste a aula aqui a respeito do campo de arbítrio, onde eu falo a respeito da norma, que a norma permite que nós adotamos valor diferente da estimativa de tendência central. E lá nessa aula eu consegui que você tem que justificar no seu laudo avaliatório o porquê da adoção desse valor diferente. Contudo, entretanto, todavia, o aluno não presta atenção, ou o aluno não lê a norma, enfim, ele esquece de consignar lá no laudo essa justificativa em função do valor adotado. E aí, o banco vai ver lá, o analista do banco, não é menino, não é bobo, trabalha com isso há muito tempo, vai falar, olha, adotou um valor aqui diferente do valor médio, da estimativa de tendência central em torno do intervalo de confiança de 80%, então eu vou dar uma canetada nele aqui e vou inabilitar esse cidadão. E é exatamente isso que ocorre. Então, meu filho, bota na cabeça, pensa com o DG, adotou um valor diferente da estimativa de tendência central, tem que justificar o motivo. Apliquei um deságio aí em função dos meus dados serem todos dados de oferta. Apliquei um ágio aí em função de alguma característica, alguma singularidade do meu imóvel avaliando que não estava presente, não foi possível contemplar aqui no meu modelo estatístico. Então, justifique que aí ninguém vai reclamar do seu trabalho avaliatório e, consequentemente, ele vai ser aprovado. Segundo BO aqui, segundo problema, justamente a falta de identificação das fontes de pesquisa dos dados amostrais. Então, o que acontece? Você tem que informar no seu laudo minimamente, o nome do informante, o telefone do informante
e barra o site onde você coletou aquela informação. Aí eu coloco aqui informação também muito importante. Lembre-se que o seu laudo tem que ser auditável, ou seja, quem for ler, o contratante, o interessado, um terceiro, quem pegar o seu trabalho, ou seja, até mesmo o analista do banco, ele tem que conseguir auditar as informações que estão ali contidas. Não adianta você colocar lá um dado lá com o endereço, um número de casa, um número da rua, o bairro, e não falar onde é que você pegou aquela informação. Porque quem vai me garantir que aquela informação é fidedigna? Quem vai me garantir que aquela informação é informação realmente do mercado, que é um dado que está sendo ofertado ou que é um dado que está sendo transacionado no mercado? Ninguém. Então, por isso que é importante você colocar a fonte de informação, o nome, bem como também o telefone do contato, para caso seja necessário, a pessoa for auditar o seu laudo, consequentemente ela possa conseguir essas informações e consequentemente chegar no mesmo resultado em que você chegou. Terceiro BO, justamente aqui a falta de identificação completa dos endereços dos nossos imóveis da nossa amostra. Então, você deve informar o endereço completo de todos os dados utilizados na amostra do seu trabalho avaliatório. Lembre-se novamente, o laudo tem que ser auditável. Já estou falando pela segunda vez, vamos contando. Então, geralmente, a grande maioria desses erros, segundo a minha pesquisa, são relacionados então aos imóveis da tipologia apartamento. Então, faltam informações a respeito do número do apartamento, do bloco do apartamento e até mesmo do andar. E por que isso acontece, Diego? Geralmente eu não vou nem culpar os alunos, É porque o próprio corretor, a própria imobiliária que coloca aquela informação no site lá, não coloca essas informações. Então, às vezes, o avaliador coleta o dado, pode ser até mesmo que seja um dado fidedigno, contudo não tem aquela informação e ele não corre atrás de confirmar aquela informação. E coloca o laudo lá sem esses dados. E aí chega lá no banco, chega lá para o analista do banco, ele vai olhar e falar, olha, isso daqui está errado. E vai te impugnar o seu trabalho avaliatório. Então, sempre que você pegar um dado, for coletar o dado e ver que não tem informação completa, liga para o corretor, liga para a imobiliária e confirma aquela informação. Quarto BO, DG, justamente o fato de adotarmos aí uma amostra tendenciosa. Então, você, conforme a 14653, deve diversificar, sempre que possível, as fontes de informação do seu trabalho. Caso trabalhe com poucas fontes de informação, o analista, o pessoal que vai analisar o seu laudo pelo banco, ele pode considerar a sua amostra como sendo amostra tendenciosa e, consequentemente, esse valor adotado esteja enviesado de maneira a não atender as recomendações qualitativas da 14653. Ou seja, lá na NBR 14653, há recomendações aí quanto à coleta de dados, recomendações qualitativas e quantitativas. E uma dessas recomendações é justamente o fato de você diversificar as fontes de informação, ou seja, vou pegar daquele corretor, vou pegar daquela imobiliária, vou pegar ali daquele cartório, enfim. E, consequentemente, posteriormente, você cruzar essas informações. Então, se você pegar somente 2 corretores e colocar uma amostra lá de 30 dados, 15 de um, 15 de outro, a sua amostra pode estar sendo considerada como sendo enviesada, uma amostra tendenciosa. Então, preste você muita atenção nisso. Então, vocês percebam aqui também que eu coloquei sempre que possível. Tem situação, tem cidade, tem município que tem pouca fonte de informação mesmo. Você não consegue diversificar muito essas fontes. Nessa situação específica, você pode justificar e consignar no seu trabalho avaliatório de maneira a quem está lendo ali entender o que está acontecendo. Porque ninguém também é evidente, Ele está vendo lá que só tem um corretor só, 2 corretores. Então, o cara vai sentar a caneta em você e, consequentemente, você vai ser inabilitado. Aí eu botei aqui outra informação importante, que é justamente que esse aspecto tem de ser observado tanto em relação aos dados, bem como em relação aos fornecedores dessa informação. O que seria quanto em relação aos dados? Então, por exemplo, eu estou pegando aqui, estou avaliando um imóvel em um condomínio residencial e dessa forma eu acabo pegando ali 50% da minha amostra dentro do próprio condomínio, com a única fonte de informação. É correto isso? Ou a minha amostra está enviesada? Será que eu vou ter a amplitude necessária aqui para poder rodar inferência e, consequentemente, gerar resultados aí significativos? Então, fica aí o pensamento. É bom a gente estar sempre refletindo, tendo em vista que o nosso objetivo aqui, o meu quanto instrutor, é justamente fazer com que você se habilite e, consequentemente, você possa estar prestando aí trabalhos de qualidade às instituições financeiras. Quinta dica do DG, quinto BO, justamente a
falta de justificativa quanto à utilização da variável independente, que usualmente a gente considera importante no mercado. Então, teoricamente, já é sabido pelos profissionais da engenharia de avaliações sobre a importância de algumas variáveis independentes que corriqueiramente devem constar no laudo de avaliação. Dá um exemplo, DG: estado de conservação, padrão de acabamento, área do terreno, quantidade de dormitórios. Então já tem algumas variáveis ali que inicialmente, a depender da tipologia do imóvel, a gente já presume que são variáveis importantes no nosso trabalho. Sendo assim, você, caso não tenha adotado nenhuma dessas variáveis, né? No caso dessa variável ser constante, por exemplo, eu estou trabalhando aqui com a variável padrão de acabamento. A minha amostra, todos os dados da minha amostra têm o mesmo padrão de acabamento. Dessa forma, eu tenho que consignar no laudo, eu tenho que justificar no laudo que todos os dados da minha amostra têm o mesmo padrão de acabamento. Por quê? Porque quem está lendo o laudo não vai adivinhar simplesmente que você coletou uma amostra ali que está com o mesmo padrão de acabamento, que aquela variável não é uma variável, é uma constante. Então, é sempre importante você fazer essa justificativa. A mesma coisa vai ter que ser consignado no laudo, vai ter que ser justificado no caso de você eliminar alguma variável que inicialmente você presumiu que é importante no seu modelo. Então, você vai lá justificar que você eliminou aquela variável pelo motivo, sei lá, significância alta, enfim, qualquer coisa que você tenha consignado lá, de maneira a estar justamente mostrando para quem está lendo o seu trabalho lá que você inicialmente presumiu que aquela variável era importante ou que aquela variável é uma constante, no caso ali da sua amostra. Então você que nos acompanha aqui no YouTube, nós vamos encerrar aqui a nossa aula, né? O pessoal que vai adquirir o nosso curso, que já adquiriu aí o nosso curso, terá acesso aos outros 5 motivos principais aí da inabilitação dos profissionais da engenharia de avaliações junto às instituições financeiras. Desde já, agradeço a audiência do pessoal aqui do YouTube. Tamo junto. Se inscreva aqui no nosso canal, que é muito importante pra gente. Deixa o joinha. Valeu!